E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui gravando a correção do exercício para que vocês não fiquem sem essa aula, tá bom? Então, eu vou colocar aqui o exercício na tela, vou corrigir sem pausas, até porque vocês podem pausar aí enquanto está assistindo o vídeo, tá? Pode ver quantas vezes quiser, tá bom? Então o assunto que vocês estudaram hoje foi Roma Antiga, a origem da cidade de Roma e o seu desenvolvimento. E na semana que vem nós vamos continuar falando de Roma, falando do auge, né, do Império Romano e depois a sua decadência, tá bom? Então vamos ao exercício. Vamos aqui a primeira questão. O período monárquico da história romana é o que os historiadores menos sabem, como eu falei no vídeo, né? Tem poucas fontes confiáveis, sobretudo pela carência de fontes históricas. Entretanto, sabemos que nele, Roma foi dominada por um povo estrangeiro. De quem estamos falando? Então, se vocês prestarem atenção na videoaula, vocês viram que na parte central da Itália habitavam três povos: latinos, sabinos e samnitas. Ou seja, na parte onde ficava Roma, tá? Porém, se vocês observarem bem, eu falei a vocês que no período da monarquia, Roma teve 7 reis. Os 4 primeiros eram latinos, ou seja, o povo da própria região. E os 3 últimos foram reis etruscos. O que significa isso? Ora, se os etruscos não moravam naquela região, mas depois tiveram reis em Roma, é porque certamente eles invadiram e se misturaram com o povo, né, que vivia em Roma. Então, o povo estrangeiro, o povo de fora, né, que dominou Roma no período da monarquia, foram os etruscos. Tá bom? Eles eram do norte, lá da Península Itálica, mas sempre estavam em guerra com os latinos e os sabinos. Inclusive, eu disse a vocês que Roma, a origem histórica de Roma, diz que Roma era uma vila, uma cidade, uma pequena cidade, uma fortaleza. Por que era uma cidade cercada? Por que era uma cidade murada? Para se proteger das constantes guerras com os etruscos. Eu até falei isso no vídeo. Tá bom? Então, o povo estrangeiro que dominou Roma foram os etruscos, tendo inclusive 3 reis, como vocês viram na aula, tá? Vamos para a segunda questão. A respeito das classes que compunham a sociedade romana na antiguidade, é correto afirmar que, então está falando da sociedade, das classes sociais, tá? Letra A. Os plebeus podiam casar-se com membros das famílias patrícias, forma pela qual conseguiu quitar suas pendências de terra e dinheiro, conseguindo assim certa ascensão social? Falso. Os plebeus só puderam casar com gente das famílias patrícias depois das revoltas, tá? No início, não era permitido o casamento entre plebeus e patrícios, só a partir da lei Canuleia, tá bom? B. Os plebeus compunham a classe formada pelos camponeses, artesãos, e alguns conseguiam enriquecer-se por comércio, atividade que lhes era permitida? Correto. Tá? Se vocês se lembram lá no vídeo, quando eu falei da descrição das classes sociais, eu falei que os plebeus eram livres, tá? Não tinham direitos políticos, ou seja, não participavam das assembleias nem do Senado, e eles exerciam o artesanato, a agricultura e o comércio, tá? Então, existia plebeus ricos e plebeus humildes, pobres, tá bom? Então, a letra B é a correta dessa questão. Vou ler aqui os outros só para a gente ver qual é o erro. Os clientes eram estrangeiros acolhidos pelos patrícios e transformados em escravos? Não. Os clientes não eram estrangeiros, eles eram plebeus, porém eram um grupo de plebeus privilegiados, porque viviam no meio dos patrícios. Eles serviam os patrícios, eles trabalhavam junto, ou até moravam junto com os patrícios, tá? E não eram escravos, eles eram plebeus. D. Os patrícios foram igualados aos plebeus durante a democracia romana, quando da revolta dos clientes, e lutaram contra a exclusão social de qual eram vítimas? Bom, os patrícios não foram igualados aos plebeus, né? Foram os plebeus que mais tarde conseguiram um pouco de
participação popular, e mesmo assim não chegou a ser igual, tá? Eles só tinham alguns representantes no Senado, ok? E outra coisa, não houve revolta dos clientes, a revolta foi dos plebeus todos. Os clientes também são plebeus, mas era um grupo à parte, porque convivia com os patrícios, como eu já falei aqui. Os escravos por dívida era o resultado da transformação de qualquer romano em propriedade de outro, ou trem, ou seja, de outra pessoa. O que ocorria para todos que violassem a obrigação de pagar impostos que sustentavam o Estado expansionista. Aqui está dizendo o seguinte: escravos por dívida eram aqueles que deviam dinheiro ao governo, ao Estado. Falso. Os escravos por dívida era alguém que devia dinheiro a uma pessoa, normalmente é um patrício da elite romana, e não ao governo, tá bom? Então ele era uma propriedade particular e não do governo. Vamos para a próxima questão. Então, só lembrando que a letra B é a opção correta dessa questão. O FPB da Paraíba, na República Romana, o Estado, ou seja, o governo, foi organizado por um conjunto de instituições: Senado, magistraturas, os magistrados, e as assembleias do povo ou comício. Então, a assembleia, ou quando fala comício, é a mesma coisa de assembleia, tá bom, gente? O Senado supervisionava as finanças públicas e a administração das províncias, conduzia a política externa, zelava pelas tradições e a religião. Os cônsules eram os principais magistrados, comandavam o exército e dirigia o Estado, ou seja, o governo, convocava o Senado e presidia os cultos públicos. As assembleias eram organizadas por tribos, a Assembleia Tribunícia Tribal, né, que se chama de tributa, que nomeava os questores e os edis. Então, a Assembleia era organizada por tribos, classes, de acordo com a fortuna. A Assembleia Centuriata, no caso aqui, era a Assembleia dos Soldados, que elegia os cônsules e votava as leis. Com base no texto e nos conhecimentos históricos relativos à República Romana, é correto afirmar: a distribuição do poder entre várias instituições republicanas objetivava impedir a concentração em uma só pessoa? Correto, tá? Foram criados vários órgãos diferentes. Você se lembra que na monarquia o rei, ele era o chefe administrativo, governava, era o chefe militar, comandava o exército, era o chefe religioso, cuidava dos cultos, tá? Então, ele tinha várias funções. E na República foram criadas diversos cargos, cada um com uma dessas funções, tá? Sim, lembrando também que ele tinha funções jurídicas, ele era o juiz da cidade também, tá bom? Então é isso, foram criados vários órgãos, vários cargos, e cada um cuidava de uma coisa, que antes era tudo na mão do rei. Então, agora temos o cônsul, que cuidava do exército e do senado, né? Tínhamos o edil, que era o prefeito, que cuidava da cidade, tinha o questor, que era o tesoureiro. Então existiam vários cargos, cada um fazendo uma coisa, e antes não era assim, era tudo na mão do rei. Então, a letra A está correta. A B diz: a res pública, ou seja, a coisa pública, em seus primórdios, não discriminava os habitantes de Roma, todos indistintamente partícipes do poder com os mesmos direitos. Falso. Só quem participava do poder eram os patrícios, os cidadãos, tá? C. O povo, o conjunto de cidadãos romanos sem direito político algum, era mero espectador das disputas entre os cônsules e o Senado. Bom, povo não era espectador. Lembre-se que os plebeus sempre demonstraram insatisfação quanto à não participação política deles. Eles podiam não participar, mas que eles eram mais espectadores, não, porque estavam ali o tempo todo brigando para ter participação política, tá bom? D. O poder dos cônsules era limitado às questões militares, sem influências alguma sobre os negócios públicos. Falso, porque além de serem chefes militares, eles também presidiam o Senado. Então, eles estavam, sim, cuidando da coisa pública. E fiscalizava todos os órgãos dos magistrados, tá bom? O exército na República Romana não tinha papel político ativo, exceto como defensor da participação do povo, devido à origem popular de seus generais. O exército não tinha papel político ativo. Falso.
Por que é falso? Porque nós tínhamos uma assembleia só de soldados, a Assembleia Centuriata, ou Centurial, tá? Que elegia os cônsules, inclusive. Era a Assembleia de Soldados que elegia os cônsules, né, que governava o próprio exército e comandava o Senado, tá? Então, só relembrando, letra A é a opção correta dessa questão. Ao longo do período republicano, uma série de concessões foram feitas aos plebeus, ou seja, aqui está falando das conquistas dos plebeus após as revoltas, tá? Essas concessões traziam direitos e benefícios dos quais essa classe não desfrutava, e eram fruto de revoltas, tá? Então, aqui está dizendo que eles conseguiram depois das revoltas. Uma dessas concessões se deu por meio da Lei Canoleia, de 1445 a.C. O que determinava essa lei? Então, eu falei aqui há pouco que a Lei Canoleia era a lei que permitia o casamento entre patrícios e plebeus, tá? Então, a letra A está correta, não vou nem me alongar nessa questão, porque é exatamente isso do que fala a Lei Canoleia, tá bom? As guerras púnicas, conflitos entre Roma e Cartago no século II a.C., foram motivadas, ou seja, qual foi o motivo das guerras púnicas? Pela disputa e controle do comércio no Mar Negro e posse das colônias gregas? Falso. Tá? A guerra entre Roma e Cartago foi para a disputa da ilha da Sicília, do sul da Itália, e também do controle do Mar Mediterrâneo. Deve ser outra opção aqui. Pelo controle das regiões da Trácia e Macedônia e o monopólio do comércio mediterrâneo? Bom, se não fosse essa parte aqui, estava correto, né? Mas não vai. C. Pelo domínio da Sicília e disputa pelo controle do Mar Mediterrâneo. Foi o que eu falei há pouco, ó. A guerra púnica foi, primeiro, a disputa da ilha da Sicília, que era uma região muito fértil. E aí eu falei que para conquistar toda a Península Itálica, inclusive as ilhas, seria necessário que Roma enfrentasse Cartago, tá? Nas guerras púnicas. E aí, depois de conquistar a Sicília, eles atravessaram o Mar Mediterrâneo e foram enfrentar Cartago lá no norte da África até destruir a cidade de Cartago. D. Foi motivada pela divisão do Império Romano entre os generais romanos e a submissão de Siracusa e Cartago. Nada a ver. Então é isso, gente. Essas são as questões que eu trouxe para vocês a respeito desse assunto. Vou fechar aqui. Espero que tenham aprendido. Caso não entenda alguma coisa, volte quantas vezes for necessário para poder aprender as questões, tá bom? Valeu, galera. Até a próxima.